Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, essa semana é uma semana atípica, onde eu não vou dar matéria nova, até porque por dois motivos. Primeiro, porque nós fomos recomendados, solicitados pela coordenação, para corrigir o teste com consulta, falar sobre o portfólio, enfim, tirar as dúvidas de vocês. E porque a gente está com a matéria em dia, tá? E dá um refresco aí para vocês, aproveita esse momento aí para vocês darem uma resfriada e acompanhe a correção do teste para vocês, na hora que vier a nota, já saber, eu errei aquela questão, né? Eu errei tais questões, por isso, por isso, por isso, né? Para vocês tirarem as dúvidas. E com relação aos prazos, e sobre o prazo, e sobre o prazo, que eu aceitei os portfólios e o teste foi até a data estabelecida. Após isso, eu não estou autorizada, não fui autorizada para aceitar, salvo aqueles casos que, né, a exceção mesmo daquelas pessoas que realmente tiveram justificativa plausível, comunicaram à coordenação e a coordenação repassou isso pra gente, tá bom? Só para vocês não ficarem me mandando e-mail. Professora, poxa, te mandei depois, por que você não aceitou? Então, vocês já estão avisados. Então, vamos lá. A número 1 está aqui na tela para vocês. Em seu livro, A Origem das Espécies, Charles Darwin propõe uma teoria para explicar a evolução dos seres vivos, chamada Teoria da Seleção Natural. Então, segundo Darwin, indivíduos com variações que conferem vantagens em determinado ambiente são selecionados naturalmente, pois têm chances de sobreviver e se reproduzir. Com isso, no decorrer do tempo, as variações que trazem vantagens se mantêm nas populações. A lacuna pode ser corretamente preenchida com a alternativa D, né, seleção natural, né, que tá faltando um Lzinho. Queria também falar para vocês que no dúvida está faltando um acentinho, tá, gente? Foi eu mesmo que esqueci do acento. Então, seleção natural, letra D, ou seja, que o meio seleciona o ser vivo. 2. Indique a alternativa que menciona uma característica comum a todos os vírus, ou seja, os vírus, qual é a característica comum? Que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, obrigatoriamente, para eles conseguirem se manter e se reproduzir, eles precisam estar dentro das células, porque eles são seres que não têm célula, tá bom? 3. No mundo dos excessivamente pequenos, encontra-se os vírus que se caracterizam por serem... E aí? A gente acabou de falar de crescimento e multiplicação somente no interior das células que parasitam, ou seja, só para eles crescerem e se multiplicar, eles precisam estar, sim, obrigatoriamente dentro dessas células, tá? Continuando. 4. Os vírus são acelulares devido, que eu já falei também, tá bem fácil esse teste, hein? B, a ausência de célula, ou seja, não tem célula. 5. Assinale a alternativa em que o nome científico da ararinha azul encontra-se de acordo com as regras de nomenclatura binominal. Então, a gente tem a número 5, a letra B, né, que é a correta, porque ela está escrita com a primeira palavra, primeiro nome com letra maiúscula, a segunda é minúscula e ela está em itálico, ou seja, destacada, tá? Que são as características principais para se ter um nome, né? E tá em latim, né, gente? 6. Diferencia as teorias da abiogênese e biogênese. Então, vamos lá. A abiogênese, vamos já ver a biogênese, ou seja, o A de negação. Então, não vem de um ser vivo, ou seja, de acordo com essa teoria, a vida se origina da matéria bruta inanimada, ou seja, a partir de um objeto, alguma coisa, pode surgir a vida, ou seja, a partir da matéria bruta. Essa é a teoria da abiogênese, que a vida surge de matéria inanimada. Na biogênese, bio vem de vida, né? Gênese, vida, início da vida. Então, para essa teoria, todo ser vivo é originado de outro pré-existente a partir da reprodução. Então, ou seja, para surgir a vida, teria que ter uma outra anteriormente, ou seja, uma vida pré-existente. Ela vai surgir a partir de uma pré-existente. Então, exemplo, a mosquinha. Quando a gente vê uma larva ali num alimento, mas eu não vi aquela mosca, você não viu, mas a mosca foi lá,
posou os ovos, colocou os ovinhos e esses ovinhos, eles eclodiram e cresceram em larvas, tá? Se transformaram em larvas. Ou seja, então, essa é a teoria mais aceita, que já foi comprovada e tal, vocês já viram isso, ou seja, o ser vivo ele é originado de outro pré-existente. 7. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos pacientes com Covid, cerca de 80%, pode ser assintomática e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentar dificuldade respiratória. E desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para tratamento de insuficiência respiratória, suporte ventilatório. Diante dessa pandemia na qual estamos presenciando e de quarentena, cite formas de prevenção e proteção contra a Covid-19. Como você e a sociedade têm feito para evitar o contágio? Indique também os principais sintomas. Bom, então eu vou citar aqui algumas das medidas e sintomas, mas claro que vocês não podem deixar a resposta exatamente igual, mas às vezes eu dei a nota, né, um ponto na questão, mas às vezes vocês falaram com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Então, lavar sempre as mãos com água e sabão, quando estiver em casa, nunca esquecer o álcool em gel, sair de casa. Evitar levar as mãos na boca, nariz e olhos, seja para evitar contato com gotículas de saliva, para não se infectar, evitar aglomerações, usar máscaras ao sair de casa somente casos de necessidade. Principais sintomas: falta de ar, tosse seca, febre, dor no corpo, garganta irritada. Tá? Então, são essas medidas que estamos tomando atualmente. Número 8. Explique as teorias de Darwin e Lamarck. Dê exemplos. Então, eu coloquei, tá um pouquinho grande, mas eu vou dar uma resumidinha para explicar melhor para vocês mais uma vez. Quem colocou de maneira diferente ou menor, né, uma resposta menor, eu vou considerar também, mas que tem o mesmo significado. Então, Lamarck, a sua teoria era baseada no uso e desuso. Então, quanto mais usava-se um dado órgão, né, considerando o uso desse órgão, levava ao seu desenvolvimento. E o desuso desse órgão conduzia o quê? A sua atrofia, ou seja, deixava de ter utilização e desaparecia. Todas essas modificações seriam depois transmitidas às gerações seguintes. Tá? Então, é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Vejamos, transmissão dessas características adquiridas não está errado. O problema é que a teoria de Lamarck ela foi rejeitada, né, depois. Então, o uso e desuso ele não seria passado de geração em geração. Então, por exemplo, ele afirmava que ao fazer força para alcançar o alimento em árvores altas, as girafas esticavam seus pescoços e com o tempo os pescoços ficavam mais compridos. Então, ele achava que essas características dos pescoços mais compridos, que à medida que elas iam esticando para alcançar as copas altas das árvores, ela ia ser passada de geração a geração. Isso é lei dos caracteres adquiridos, né? A transmissão desses caracteres adquiridos. Não está errado. O problema é que o uso do pescoço, quanto mais usava o pescoço, mais ele ficava longo para alcançar. E aí os filhotes também teriam uma tendência a ter os pescoços longos. Tá? Então, vocês vão entender o porquê que ali não foi empregado de maneira correta. Não está correto por isso. Então, vou dar um exemplo. Filho de um homem moreno, pela exposição no sol, nasceriam com a pele mais escura. E filho de um atleta com músculos desenvolvidos adquiria, por sua vez, melhor estrutura muscular. Está errado, né? Não é porque o meio ambiente ele está influenciando a gente aqui agora que ele vai interferir na genética. Que eu vou passar para o meu filho uma pele morena que eu fiquei no sol aqui hoje à tarde. Vou passar isso para o meu filho quando eu engravidar. Não, isso não é verdade. Só vai passar quando é uma característica que já vem com você, né? Cabelo moreno, teu cabelo escuro, cabelo loiro. A tendência de você passar para o teu filho é grande, porque você tem cabelos loiros. Você já nasceu com os cabelos loiros, não porque você se expôs ao sol ou você pintou o cabelo, né? Com água oxigenada, descoloriu. Entendeu? Então, ele acreditava muito na lei do uso e desuso.
que quanto mais se utilizava o membro, mais ele crescia e ele conseguia passar para os seus descendentes. Tá? Mas essa ideia já foi rejeitada. Já Darwin postulou até a teoria da seleção natural, ou seja, o tamanho dos pescoços dos ancestrais da girafa variava, sendo que alguns eram compridos e outros mais curtos. Então, os animais de pescoço longo iam alcançar as folhas mais altas das árvores e levavam vantagem para se alimentar. Por isso, tinham mais chances de sobreviver e deixar descendentes férteis, né? Então, pensa comigo. Quanto mais as girafas, quanto mais tinha alimento naquelas copas das árvores lá no alto, mais eles conseguiam se alimentar e sobreviver, correto? Então, a tendência era o quê? Uma girafa de pescoço longo, que se alimentava com as folhas lá no alto, acabava se reproduzindo com outras girafas também da mesma característica. Por quê? Porque elas também conseguiam se alimentar. Então, o indivíduo, quando ele está bem alimentado, ele está bem adaptado, ele consegue se reproduzir e deixar descendentes. Logo, essas características de girafas de pescoço longo era passada para os seus descendentes. Por quê? Era uma característica vantajosa ali naquele meio ambiente. Ou seja, aquelas girafas que tinham pescoços menos longo, que não tinha tanto alimento ali no baixo, né, era escasso o alimento, ela conseguia ficar forte e conseguir se reproduzir, ela conseguia gerar, ela conseguia atrair o parceiro do sexo oposto? Não. A gente sabe que no mundo animal, para a sobrevivência até mesmo de todos os seres vivos, um indivíduo mais bem adaptado, que tem condições para sobreviver, ele sim conseguia se reproduzir e deixar descendentes. Então, foi o que aconteceu. Ele privilegiou os indivíduos de pescoço mais comprido durante milhares de gerações e é responsável pelo pescoço longo das girafas atuais. Então, esse processo ele pressupõe a existência de variabilidade entre os organismos de uma mesma espécie. Ou seja, a variabilidade da existência de variabilidade, existência dessa variabilidade. Perdão, gente, eu acabei me confundindo aqui. Então, a mortalidade foi maior entre os indivíduos menos adaptados no meio, pelo processo de escolha ou seleção natural. E aí, restando apenas as girafas que melhor se adaptaram ao ambiente. Então, aquelas de pescoço mais curto já morriam com mais facilidade, porque elas não estavam tão bem adaptadas. 9. De acordo com as regras de nomenclatura binominal, quais os critérios devem ser estabelecidos para designar um nome científico? Bom, então a gente sabe que é obrigatório o uso de duas palavras para designar o nome científico. Por isso a expressão sistema binominal, que a palavra significa com dois nomes. Então, a primeira delas tem que ter a letra escrita inicial, maiúscula, a letra inicial maiúscula. A segunda com letra inicial minúscula e deve ser escrito em latim, deve também estar em itálico ou sublinhado. A gente já falou sobre isso. 10. Com base na classificação dos seres vivos em seus reinos, dê as principais características de cada reino. Então, vamos lá. Característica do reino animal ou animalia. Todos são pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. São as características básicas, tá, gente? Eucarióticos porque o núcleo é verdadeiro, ele é delimitado por uma membrana nuclear que vai abrigar o núcleo. Heterótrofos porque não conseguem obter o próprio alimento. Então, a gente tem representado pelos animais, esponjas, mamíferos, aves, entre outros. 2. Vegetal ou planta, né? O plantae. Todos são autótrofos, ou seja, conseguem produzir o próprio alimento. São eucariontes e pluricelulares, e representantes desse grupo são as plantas, desde as muito pequenininhas, né, musgos, briófitas, até as mais altas, né, com muitos metros de altura. 3. Os fungos ou reino fungi, né? Já está falando dos organismos unicelulares, ou seja, que só tem uma célula, e tem aqueles pluricelulares também, eucariontes e heterótrofos. Então, representantes cogumelos, bolores, leveduras. 4. Monera, né? O reino Monera. São organismos unicelulares e procariontes, só tem uma célula, e procarionte porque não tem aquele núcleo verdadeiro, ou seja, não tem uma membrana que vai delimitar o núcleo. O DNA, RNA, vai estar disperso no citoplasma. Então, a gente está falando, eles podem ser autótrofos também,
ou heterófito. Tem até aquelas bactérias, as cianobactérias, que fazem fotossíntese, e aquelas que não produzem o próprio alimento, que são heterótrofos. Então, bactérias e cianobactérias. 5. Protista é o reino. Ele é composto por protozoários e algas. Então, eles são eucariontes, unicelulares ou pluricelulares. E eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, porque tem as algas, né, que fazem o próprio alimento. E heterótrofos porque tem aqueles que causam doenças, né, são os parasitas, enfim. Agora, gente, eu quero explicar brevemente um pouquinho sobre o sistema de avaliação, para quem ainda tiver com alguma dúvida, tá? Tirando essas dúvidas. Temos aí o portfólio, que vai conter as atividades e as resenhas que vocês me entregaram, e o teste com consulta. Então, o portfólio mais o teste para obter a média. O portfólio tem que conter todas essas atividades e resenhas, mais o teste que ele é com consulta. Então, prestem atenção. Lembrando que o aluno que só me entregar a resenha e não me entregou as atividades, já vai valer menos ponto, tá? Então, observem. Se o aluno, cada uma dessas atividades e resenhas, cada uma vai valer 5, tá? Para quê? Para valer 10 pontos no total. O teste consulta vale 10, para ter a média 10. Então, vamos dizer que o aluno, ele só me entregue as resenhas. Ele não me entregou a atividade do livro. Ou vice-versa, me entregou a atividade do livro e não me entregou a resenha. O que vai acontecer? Então, ele aqui, ao invés de ficar com 10, ele vai ficar com 5. Então, é só tirar a média. 5 mais 10, e você soma e divide por 2, tá? E aí você faz a média. Então, vamos dizer que o aluno, ele me entregou tudinho. Me entregou tudinho. Tirou 10 no portfólio, 10 no teste. Soma 20 dividido por 2, 10. Tá? Então, o aluno teve a média 10. Mas vamos dizer, professora, que ele só entregou as atividades e ele no teste com consulta, ele só acertou 5 questões. Tadinho. Ficou com 10. Então, 10 dividido por 2, ele vai obter a média 5, tá? Essa vai ser a média desse aluno, tá? Então, verifiquem, antes de vocês reclamarem com qualquer professor que a nota tá errada, né? Avaliem, veja o que você enviou por e-mail pro professor, né? Vamos dizer que para mim, poxa, eu tô com dúvida na minha nota, eu não acho que essa nota eu mereço. Eu acho que minha nota tinha que ser maior. Confere, vai lá no meu e-mail, no teu e-mail, né, nos enviados. Peraí, deixa eu ver se realmente eu enviei tudo para a professora. Ah, tá lá todas as atividades, todas as resenhas. Pô, tá faltando uma resenha aqui do dia tal, então por isso minha nota valeu um pouquinho menos. Resenha. Aí tem aluno que também pode ter enviado pouca atividade, não enviou a suficiente, né, da atividade do livro, só enviou poucas fotos. Então, confiram se tá tudo direitinho. E o teste, acompanhe a correção se tiver com dúvida. Ah, professora, você falou que a resposta é X, mas eu não marquei essa, eu acho que a minha tá certa. Veja aí nesse vídeo aqui a explicação da correção, o porquê que a sua resposta tá errada ou você acertou menos. Pode ser que você não tenha tirado 1 numa questão. Vamos dizer que eu considerei só metade da questão. Possa ser que seja isso também, mas valeu meio ponto. Então, reveja aí, vê se está correto. Em último caso, se você reviu esse vídeo, analisou, acha que realmente porque o professor também erra. Ah, o professor errou? Me manda um e-mail no WhatsApp. Professora, eu não entendi porque minha nota foi X. Não tem problema, eu reavalio aí, vejo se realmente a correção foi certa, tá? Bom, então é isso. Então, lembrando que eu só aceitei depois do prazo estabelecido da coordenação para receber o portfólio teste dentro do prazo, né? Agora, com exceção de alguns alunos solicitado pela coordenação, eu até considerei, mas porque a coordenação me sinalizou, tá bom? Só para constar. Então, fiquem com Deus.
Vocês estão recebendo aí também a correção dos exercícios do livro da aula passada, que está no portal, tá? Na plataforma, perdão. E acompanhem, sempre mantenham os livros de vocês atualizados. Então, um beijo e até a próxima semana.